Olá, meus nobres e queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um fim de semana que entramos em sua vida, entramos em sua casa, entramos em seu lar, com o objetivo de sempre trazer algum conteúdo de cunho esclarecedor. Hoje não é diferente, porque hoje é dia de nós estudarmos os fenômenos da mediunidade, nós estudarmos os processos da mediunidade. Claro, um estudo pautado na obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec. Porém, os comentários que a gente faz é dentro das experiências e do estudo que Robson e eu tivemos ao longo desse período. Isto não é uma base sólida e definitiva, mas é apenas um início, um princípio para que você possa buscar e se aprofundar cada vez mais. Lembre-se sempre disso. A primeira informação que recebemos, ela sempre é a base. Depois disso, cabe a nós aprofundar com estudos, com obras complementares. O próprio Emmanuel, através de André Luiz, próprio Chico, através de Emmanuel, através de André Luiz e de outros trabalhadores, trouxeram muitas informações riquíssimas sobre a mediunidade. Assim como estudiosos atuais têm aprofundado muito sobre o assunto. Então, vale muito a pena essa pesquisa e essa busca. Por isso, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o capítulo 14, o item 2, que é médiuns sensitivos ou impressionáveis, que na verdade é uma das mediunidades mais presentes na sociedade. Os sensitivos e os impressionáveis, ele usa esses dois termos. Todos nós temos uma sensibilidade. Então vamos lá, vamos ver o que Kardec nos traz sobre isso e como podemos desenvolver esse conhecimento. Robson, meu irmão. Joia, vamos lá. Então, médios sensitivos ou impressionáveis. A numeração do parágrafo é 164. São designadas assim todas as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio sobre todos os membros sem explicação. Essa variedade não tem um caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis, sendo a impressionabilidade, assim, uma qualidade mais geral do que especial. É a faculdade primária indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não pode ser confundida, porque há pessoas que não têm os nervos delicados e que sentem mais ou menos a presença de espíritos, assim como há outras bastante irritáveis que não o sentem. Essa faculdade se desenvolve pela constância e pode tornar-se tão perceptível que aquele que a possui reconhece pela impressão que sente não apenas a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até mesmo sua individualidade, assim como o cego reconhece, não se sabe como, a aproximação desta ou daquela pessoa. Esse indivíduo se torna então, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito causa sempre uma impressão boa e agradável. A de um mal, pelo contrário, é difícil, aflita e desagradável, há como um cheiro de impureza. Interessante aqui que na edição que eu tenho, Robson, esse final ele diz assim, ó, a de um espírito mau, ao contrário, é penosa, angustiante e desagradável. Né? Eu quis trazer essas palavras também, porque aí a gente vê a gama maior de qual é a sensação. Né? E a dos bons espíritos é muito parecida, né? Produz uma impressão suave e agradável. É isso. Né? Mas os nossos irmãos que estão em processo de busca, eles necessitam muito desse amparo. Mas só fazer um parêntese, então, já que você trouxe essas palavras diferentes, né? Porque quando eu li esse trechinho, a primeira coisa que eu lembrei é que isso vai depender de quem está recebendo a impressão, não é? Uhum. Então, por exemplo, no livro Libertação, do André Luiz, né, que tem o espírito Gregório, e ele tem um detector, né, de, de como é a energia dos espíritos e tal.
eles têm toda uma seleção. Mas ele achava que o mentor tinha uma vibração desagradável, porque o mentor estava tentando convencer ele de uma coisa que ele não queria ser convencido, né? Ao passo que os espíritos que tinham uma vibração densa, para ele, eram agradáveis, né? Porque era aquilo que ele esperava receber. Então, acho que esse finzinho aqui, Kardec está falando das pessoas que têm uma vibração interna equilibrada, né? Uhum. Que aí os bons espíritos vão dar uma sensação agradável e os maus desagradável. Exatamente. Eu ia chegar também nesse ponto, Robson. Obrigado por ter levantado ele, porque isso é muito importante. O que nós não podemos esquecer jamais, e Kardec deixa claro lá no início desse parágrafo, que todos nós somos médiuns. Porque todos sentem a presença, um arrepio, uma sensação. A gente entra num lugar, a gente, nossa, não me senti bem nesse lugar. Aquela pessoa me cansou muito. E assim vai indo. A gente tem sensações no dia a dia de lugares e de situações. E isso demonstra exatamente essa mediunidade, que é a da sensibilidade, que é do médium ser sensitivo, né? Ou impressionável, como ele usa. A impressionabilidade, para mim, ela soa como quase como um espanto. Eu fiquei impressionado. Então, eu não gosto desse termo, mas a sensibilidade soa lógica e soa claro. Agora, um dos pontos principais, e aí é fugindo um pouco das questões de mediunidade, é exatamente o que tu abordou, esse processo de nós nos reconhecermos como espíritos. Porque ainda, de um modo geral, e eu não estou martelando dizendo que é 100% assim, mas de um modo geral, nós ainda estamos numa classe separada. A grande maioria da sociedade se enxerga numa classe à parte. Então tem os espíritos maus, né, que são os obsessores, os mentores e nós. Então, ou seja, nós não somos espíritos. Nós ainda inconscientemente não temos aquela visão de que nós somos os espíritos. Tem os espíritos de luz e tem os espíritos trevosos. E nós, que que sofremos influência deles. Esse é exatamente essa quebra dessa caixa que nós precisamos realizar. Nós somos espíritos. A gente entra dentro disso. Bem, agora só tem uma coisa. Não tem mais mundos invisíveis e mundos físicos. Existe pela condição humana, mas não pela condição espiritual. Então entramos dentro do quadrado dos espíritos. Aí começa o cabo de guerra. O cabo de guerra é as nossas tendências, que por vezes joga para um lado, que por vezes joga para o outro. Quando a gente está muito bem, a gente tende a esquecer do lado bom, então a gente se descuida das preces, se descuida das orações, se descuida da espiritualidade. E aí a gente tende a cometer deslizes e nós esbarramos para um lado que dá margem a muitas aproximações. E veja, dentro desse mundo espiritual, ao qual agora nós entramos, nós poderíamos ainda separar 3 categorias, que são aqueles que estão na condição pior do que nós, aqueles que estão na mesma condição que nós, e aqueles que estão acima de nós, uma condição melhor. É praticamente imperceptível a presença desses que são iguais a nós. Porque é a mesma faixa vibratória. Então a gente não percebe. E então, quando a gente densifica a nossa energia pela raiva, pela mágoa, a gente baixa a nossa frequência e acaba chegando lá na mesma frequência daqueles irmãos. Então, quando chega um espírito que era na faixa já de melhoramento, mas não é um espírito de luz, é só na faixa de melhoramento, a qual em grande parte nós estamos, já se torna uma estranheza. Nós já sentimos sensações, porque esses irmãos são como nós, eles ainda julgam. Por isso que eles são iguais a nós. Eles julgam. Nossa, como que pode o Jordelei estar fazendo isso? Né? Eles julgam.
E aí esse ato de julgar gera essa sensação ruim. Então eu tenho ele como um espírito ruim. A mesma coisa os mentores. Eu estou aqui numa ruaça, numa festa de dias, mas perdido absolutamente. Chega o mentor Oikenaz e me fala alguma coisa. Claro que eu vou sentir uma estranheza, porque é muita diferença da onde nós estamos, que é o caso muito bem relatado por André Luiz nessa obra, né? Libertação. E então, nós precisamos, como médios, entender isso. Nós somos espíritos. Nós realmente somos espíritos. E nesta onda de ser espíritos, nós oscilamos entre bons, medianos e maus. Nós oscilamos. Nós não somos 100% bons, nós não somos 100% maus. Não somos 100% medianos. A gente oscila com muita frequência. O que a espiritualidade nos pede e a mediunidade nos exige é porque a gente comece a perceber isso. E então, desgostoso, a gente mude a frequência. Nossa, aqui não tá bom. Por isso que a mediunidade aflora em todo mundo, através da sensibilidade. Veja que Kardec diz que é a mediunidade primeira, ou algumas edições rudimentar. Ele também usa esse termo, porque ela é a primeira, é o primeiro contato nosso com o mundo invisível. Porque todos nós precisamos nos dar conta que a gente pertence ao mundo invisível. E aí, nesse movimento, que vai começar. Ah, eu não estou me sentindo bem, não gostei dessa situação, desse movimento. Bem, agora eu preciso mudar, então. Vai para a oração, vai para a meditação, vai para o trabalho, vai para a igreja, vai para a mesquita, vai para a sinagoga, vai para o terreiro, vai para a roça. Ou seja, tem inúmeros caminhos a seguir. E aí ele muda a vibração. E quando muda essa vibração, começa a entrar numa nova camada. Então, a mediunidade ela também serve como essa luz amarela de advertência, principalmente nos casos da sensibilidade. Como a gente, durante o sono, tem essa sensação muito amplificada, não é? Como a gente percebe mais coisas, mesmo quem não se acha médium no sono consegue perceber o mundo espiritual com mais facilidade. Será que essa faculdade, né, em termos de órgão, vamos dizer assim, estaria mais no perispírito do que no corpo? Acredito que sim. Acredito que ela esteja muito mais no perispírito, e aí isso é muito bem levantado, Robson, porque como ele gera sensações, as sensações elas são captadas pelos corpos espirituais, né? Claro que nos estudos aprofundados tem vários corpos, né? Tem o corpo emocional, tem o corpo etérico e vai indo assim. Mas Kardec classificou só como perispírito, né? Que é o perímetro do espírito. E do platério e perispírito. Nesse processo é isso aí, é aquilo que nós falávamos ontem no Jornada Despertando a Mediunidade. As nossas auras captam tudo que aparece e elas geram ondas magnéticas, elétricas para o corpo e o corpo sente, né? É exatamente isso. E uma das coisas que a gente pode perceber que exatamente nesse período que a gente está saindo do estado consciente para o estado de vigia, do sono, né, nós temos tendência a escutar vozes. E a gente acorda, o que foi? Porque esse desligamento do corpo, quando a gente sai da densidade da matéria e começa a adentrar o mundo espiritual, mas ainda ligado ao corpo, a gente tem capacidade de escutar muito mais o mundo espiritual. Ah, pois é, porque eu estava até vendo uma discussão interessante e as pessoas não chegaram numa conclusão nessa discussão, né? Elas só levantaram as possibilidades de a memória e o pensamento também estarem mais no perispírito do que no corpo, né? Por isso que talvez a fisiologia não consegue explicar completamente nem o mecanismo de memória, nem o mecanismo de pensamento. Porque não é bem o cérebro que faz, né, o pensamento ou faz a memória. É como se o cérebro fosse uma espécie de alto-falante,
mas a bobina que tem o transmissor de rádio, né, que está vindo as ondas, não seria no cérebro, né, segundo essa discussão. Então é uma coisa complicada. É muito. Sabe que quando eu paro para pensar nesse ângulo de visão, eu fico imaginando assim, porque o nosso cérebro, ele ainda não foi desvendado, porque ele retém muita informação. E veja que se nós conseguíssemos usar 5% dele, nós seríamos gênios. Nós estaríamos na classe de gênios. Então a gente usa 2 a 3% dele com muita sorte. Tem muita discussão também sobre isso, né? Sim. Vamos pensar assim, em termos da parte, eu vou chamar de neurológica, né? A gente já consegue entender bem o cérebro, por exemplo, como funciona o circuito da visão, né? Então, o meu olho capta a imagem, essa imagem vai para uma zona decodificadora, essa zona decodificadora forma um impulso elétrico que corresponde à imagem, depois interpreta essa imagem. Isso já está bem conhecido, né? Uhum. Tanto é que, por exemplo, a gente consegue fazer um telefone que reconhece o meu rosto, sabe? Se esse rosto é do Jordelei. Então, eu sou o telefone do Jordelei, vou ligar para ele, né? E não vou ligar para os outros. Quer dizer, como se o telefone tivesse uma visão como interpretação, né? Uhum. Agora, por exemplo, assim, não, essa imagem é do Jordelei, mas ele está cansado. Então, estou vendo que ele está cansado, e aí ele começou a falar uma coisa e ele está ensinando uma coisa que eu não lembro de saber, né? Então eu tenho uma interpretação que eu estou com dúvida. E isso o telefone não vai saber fazer, né? Tipo Uhum. assim, a pessoa está É. triste, a pessoa está cansada. E isso é que talvez está na parte superior do cérebro. Uhum. Mas ótimo. Exatamente. E voltando ali e dando continuidade nisso, o, eu enxergo o cérebro como o HD de um computador, né? O HD ele retém, ele guarda a informação que necessita ser útil a ser usada, mas a informação ela foi colocada no HD, então ela é externa. E aí sim a memória estaria no perispírito. Porque quando ocorre o acoplamento espiritual, por exemplo, ele se dá exatamente no perispírito. Não, mas você diz então, por exemplo, o cérebro é o HD e o perispírito é a nuvem, onde está as memórias lá da internet, ou seria... Seria isso. É? Em termos de comparação, seria isso. Não entendi. É. Porque quando ocorre o Bluetooth, que eu sempre digo, um Bluetooth de alta tecnologia dos mentores para com nós, é exatamente nessa nuvem que ocorre. E aí vai em direção à pineal, que vai para o corpo físico. Uma curiosidade, Robson, interessante, que toda criança, quando ela aprende um vocabulário, e ela já está certa, às vezes falando bem, assim, mas aí ela tende a gaguejar. Ela quer falar alguma coisa e ela fica gaguejando. E a gente sabe a palavra, mas ela está tentando. Uma vez eu estava vendo minha filha, né, fui buscar ela, estava levando ela para onde eu morava, e no caminho ela começou a contar algumas coisas, ela começou a gaguejar, 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 e eu fui chamar a atenção dela, fui reprimir a filha, pensa, calma, né, que vai vir. Quando eu fui respirar, o mentor Oikenaz disse, não faça isso. E aí ele me mostrou o cérebro dela. Ele, e aí corria, claro que ele ampliou a visão assim para que eu enxergasse com muita precisão. Então eu enxergava os lóbulos, né? E, e correndo uma corrente elétrica, como numa rede assim. E muitas dessas correntes estavam se formando, se ligando, quando começava a fazer as sinapses das memórias e das coisas que ela tinha aprendido. Aí quando dava a ligação, ela conseguia falar. E aí eu fiquei olhando e disse, nossa, cara, que coisa linda isso. E aí isso eu lembro até hoje, assim, porque eu estava ali, e aí é como se tivesse tirado a parte de cima da cabeça e eu enxergasse o cérebro, assim, olhando de cima. E aquela corrente elétrica passando e fazendo as ligações. Toda vez que completava a ligação, ela falava. Quando ela ficava gaguejando, ela estava se formando aí. É muito interessante. Muito interessante mesmo.
Mas vamos encerrar esse para passar depois para o outro tópico? Vamos sim. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos. Espero que tenha sido muito produtivo essa nossa conversa, que é uma conversa mais informal, mais leve, mas cheia de informações. Recebo um abraço carinhoso de toda a equipe do Portal Paz, hoje aqui representada por Robson e por mim. Um sábado lindo e especial. Fiquem com Deus.